Bom, gente, boa tarde. A gente já pensou em começando para não atrasar muito, né? Alguns vão ter aula ainda à noite, então a gente pensou começar o mais pontual possível. Eu sou Cristina Sandro, eu vou ser parte da mesa também, mas eu vou começar fazendo uma apresentação. Deixa eu só colocar o tempo aqui para não me perder. Primeiro, só para apresentar o que é o evento, né? Vocês viram, é um evento que chama Por um Futuro Comunista. Ele está acontecendo aqui na UFPE, mas ele acabou de acontecer na UFRN na semana passada. Antes. Na verdade, é um evento que está acontecendo em vários países. Está acontecendo na Argentina, no Chile, no Estado espanhol, no México também, né? E agora está acontecendo aqui no Brasil. Começou na UFRN, então estamos aqui na UFPE, né? Vai ter também jornadas na USP, na Unicamp, na URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul. E, basicamente, a gente está impulsionando esse evento. Acho que tem bastante conectado pensar por que está ocupando a universidade com um evento que se chama Por um Futuro Comunista. Eu acho que cai muito bem nesse momento que a gente está da situação planetária, digamos assim. A gente está atravessando várias crises, né? São vários conflitos abertos. Tem uma guerra na Ucrânia, tem um genocídio na Palestina, que agora já se estendendo para uma guerra no Líbano, que pode se estender para uma guerra com todo o Oriente Médio, né? A crise climática, já nem se fala mais de crise climática, é emergência climática. São vários flancos onde cada vez fica mais óbvio que o capitalismo não consegue dar respostas para tantos flancos de crise que ele deixa em aberto, né? Então, são jornadas onde a gente está debatendo vários temas da atualidade numa perspectiva de pensar uma outra sociedade mesmo, né? E desde o marxismo, que, digamos, é a teoria, o programa para ação que foi desenvolvido para pensar superar o capitalismo, né? Então, todos os debates que a gente está fazendo desde essa perspectiva. Por isso, e para debater, para colocar para vocês um pouco do porquê essas jornadas por um futuro comunista. Apresentando a mesa, bom, a gente está aqui com a Virgínia, que é coordenadora do Centro Acadêmico do curso de bacharelado da UFABC. A UFABC, inclusive, é a primeira universidade do Sudeste a ter cotas trans, e a Virgínia é uma referência na luta pelas cotas trans na UFABC. Também é autora de um dos artigos que está nesse livro Transgender Marxismo, que é o primeiro livro, né, compilado de transgêneros, pessoas travestis transgêneros escrevendo sobre marxismo. Está aqui com a gente, vai falar com a gente. A Laudicena, que é professora aqui no curso de Serviço Social e que estuda trabalho doméstico. A Camila, que é da UFRN, acabou de sair da jornada de lá e veio aqui aportar para as jornadas aqui para a gente, que é doutoranda em Ciências Sociais. E eu, que sou professora da Rede do Estado, também estudo aqui Ciências Sociais. Acho que vou cursar algumas matérias com alguns de vocês. Então, a ideia não é a gente não fazer uma mesa muito longa, inclusive para ter tempo para vocês intervirem. Eu vou colocar um pouco dos fundamentos, né, de como nós, marxistas, encaramos os debates de gênero, né? Tem um texto muito importante que é um marco nesses debates, que é um texto que o Engels escreve a partir de notas. É um texto que sai depois que o Marx já faleceu, mas ele é escrito a partir de muitas notas que o Marx tinha deixado, que é A Origem da Família, a Propriedade Privada e o Estado, que o Engels escreve, né? E esse texto, ele cumpriu um papel fundamental, porque o que ele faz? Ele historiciza o que é a família, a partir do materialismo histórico dialético, né? Então, ao historicizar o que é a família, o que o Engels faz é desnaturalizar a ideia de que o papel da mulher dentro de casa, cuidando dos filhos, esse papel da mulher na família não é natural, não é uma coisa que é natural, que está dado para a natureza, porque a gente gesta, porque não tem nada a ver com isso. Na verdade, foi uma construção social, né?
Ele vai descrever várias formas de família, né? E ele vai chegar à conclusão que esse formato de família que a gente conhece, monogâmico, né? Onde tem a figura do patriarca, uma figura central, ela está totalmente vinculada a um momento em que a humanidade passa a acumular. Com esse acúmulo, né? E sendo o homem o dono desse excedente, desse acúmulo, ele sente a necessidade de saber quem é a sua prole, digamos assim, e aí passa a controlar o corpo da mulher no sentido assim, de saber de quem é o filho que ela está gerando, nesse sentido, né? Da hereditariedade, da consanguinidade. Por isso Engels vai falar, inclusive, que o estabelecimento da monogamia foi a primeira grande derrota das mulheres, né, na história. Tipo, e aqui ele não tá colocando um juízo de valor, de como as pessoas se relacionam. Ele está historicizando e mostrando como foi se chegou a isso para poder controlar o corpo da mulher, né? Só resgatando esse elemento que eu acho que é muito importante, que é justamente a partir disso, a partir dessa base, a gente desnaturaliza uma visão de que a mulher é a cuidadora, a mulher está dentro de casa, está cuidando da família. Acho que isso é bem importante. Por isso, inclusive, desde o marxismo, a gente se reivindica feminista, mas não qualquer feminismo, né? O feminismo que se ancora justamente na necessidade, né, de combater aquilo que gerou, que foi que deu base ao patriarcado, né? Que é a propriedade privada. A gente não está falando de capitalismo ainda aqui, a gente está falando de propriedade privada. Existe a propriedade privada no feudalismo, existe a propriedade privada antes do capitalismo, né? E todas as sociedades eram patriarcais. O que o capitalismo fez, na verdade, foi um casamento perfeito para utilizar essa opressão contra as mulheres que já existia de outras formações sociais para lucrar ainda mais, né? Em cima de um setor social. Então a gente parte de que a gente defende um feminismo que ele é socialista no sentido que ele batalha contra o capitalismo, ele luta contra o capitalismo. E nesse sentido tem diferenças com outras correntes do feminismo, porque tem muitos feminismos. Uma delas, o feminismo radical, que coloca inclusive que existe que é a batalha de homens, né, contra mulheres, que existem classes sociais, classes sexuais, não classes sociais, que além de tirar o elemento de classe, você leva aberrações, que concepções transfóbicas de dizer que uma travesti ou uma mulher trans não pode usar um banheiro porque ela é um homem, ela vai estuprar uma mulher. Assim, é bizarro o que o feminismo radical chega a concepções que levam ao feminismo radical. Ao mesmo tempo, também a gente não defende as concepções do feminismo liberal, que é defender que a nossa perspectiva, a nossa luta é por espaços de poder nos marcos da sociedade capitalista. A gente parte aqui, toda vez que uma mulher chega num topo, quando ela olha para baixo, ela está pisando em muitas cabeças para chegar nesse topo. Então, assim, não é simplesmente organizando a miséria do capitalismo e colocando algumas mulheres no topo que a gente resolve o problema do patriarcado. Né? Um grande exemplo que a gente tem hoje no Brasil, por exemplo, a gente tem a Aniele Franco, uma ministra de Estado, mas na verdade você vai olhar para o setor enorme que é de trabalhadoras domésticas ou de trabalhadoras terceirizadas, quem são essas mulheres? Uma grande maioria de mulheres negras que estão nesses lugares, né? Então, dentro dos marcos do capitalismo, você não resolve o problema do patriarcado ou o problema do racismo, né? Então, achei importante colocar esses elementos. Também tem um outro tipo de feminismo que aí dialoga mais ele dialoga com o marxismo, mas confundem como se fosse marxismo, que é o feminismo interseccional, que muitas de nós, inclusive, conhecemos, porque não nos identificamos com o feminismo radical ou com o feminismo liberal, né? Só que, ao colocar a classe como uma opressão a mais, também tira a perspectiva estratégica da luta contra o capital. Porque, por exemplo, gente, não é a mesma forma que a Kamala Harris vive a opressão de gênero e a opressão racial que a Mirtz Renata. Que a Mirtz Renata é a mãe do menino Miguel, que acho que a maioria aqui conhece a história da Mirtz Renata. Não tem como falar que a classe, ela determina como a gente vive a opressão, tanto de raça quanto de gênero, né?
Então, não tem como colocar que é uma opressão, mais uma opressão, mais uma opressão, porque a classe ela vai cruzar todas essas opressões, a forma como a gente vive essas opressões. Então, por isso, inclusive, a gente faz uma discussão, desde o feminismo socialista, de que é preciso separar o que é opressão do que é exploração, porque o fato da Kamala Harris não viver da mesma forma não quer dizer que ela não possa ser oprimida por ser mulher, né? Mas, assim, a exploração é justamente aquilo que nós, como marxistas, batalhamos todos os dias para abolir da face da Terra, que é a exploração do ser humano pelo ser humano, né? Que você tem um setor minoritário, que é a burguesia, que explora a classe trabalhadora e lucra, né? E consegue e se mantém como classe dominante a partir do trabalho alheio, roubando o trabalho alheio. A opressão é justamente como se utiliza das nossas diferenças, né, individuais para transformar um setor de seres humanos em segunda categoria e dessa forma lucrar. Não parece que não pode parecer confuso, mas se a gente olha se a gente faz o exercício de olhar para quem é a maioria nos trabalhos precários, trabalhos terceirizados, a maioria nos postos de telemarketing que sofrem as consequências da escala 6x1, por exemplo, que agora, né, está tendo todo um movimento contra a escala 6x1. A gente vai ver, por exemplo, no telemarketing, uma maioria de LGBTs, né? E ninguém se questiona muito por isso. Por que isso? Porque tem um setor que é considerado de segunda categoria para o capital e ele justifica esses menores salários com isso, né? Então, por isso, inclusive, desde a nossa concepção, para a gente acabar com as opressões, a gente precisa ter uma luta à morte contra o capitalismo, né? Não tem como separar. A luta contra a opressão ela tem que vir de mão com a luta contra a exploração. Desde o marxismo, foi onde desde sempre, a gente fala desde o marxismo, desde Marx, mas assim, o Marx ele resgata os socialistas utópicos que já colocavam como para você medir o nível de avanço de uma sociedade, você tinha que ver qual que era a posição da mulher naquela sociedade. Então, assim, o marxismo, desde os seus primórdios, desde onde a gente parte da base total, ele está falando de um escrito do Charles Fourier, que é um socialista utópico, que inclusive tem várias outras políticas do Engels e do Marx com ele, mas eles partem, resgatam e falam assim, olha, os caras já estavam falando isso. Então, desde o marxismo, né, sempre se pensou, né, em desenvolver um programa que tinha o objetivo de livrar a mulher da escravidão do lar, né? E isso como uma das condições para a emancipação da mulher. Né? Acho que a Camila vai entrar um pouco nisso, mas, por exemplo, na Revolução Russa, parte do programa dos bolcheviques era justamente criar as condições para as mulheres saírem do âmbito privado do lar, né, criando restaurantes públicos, oficinas de costura públicas, que o Estado, né, tomasse cargo através dos soviets desse trabalho para que a mulher se livrasse desse trabalho e fosse, sei lá, dirigir o soviet, dirigir o Estado, fosse fazer grandes coisas, né? Que é para isso que a gente batalha, para que as mulheres sejam sujeitos de grandes coisas. E, em certo sentido, a gente hoje, né, as mulheres, nós já somos mais da metade da classe trabalhadora a nível mundial. Tipo, cada vez mais, quando a gente fala de classe trabalhadora, está muito longe de uma ideia de um homem branco, caucasiano, de macacão. É cada vez mais feminina a força de trabalho a nível mundial, né? Inclusive, tem vários exemplos de lutas das mulheres. A gente viu na pandemia como foram as trabalhadoras da saúde, tipo, aqui, a greve da educação mesmo, que teve da educação federal, a quantidade de trabalhadoras técnicas da universidade que estiveram à frente das greves. E, ao mesmo tempo, a gente vê que cresce, né, tem vários fenômenos de extrema-direita e que tem um elemento em comum nessa extrema-direita, que é um ódio às mulheres e às LGBTs, que, assim, é a mesma cartilha que eles leram para sair defendendo o que eles defendem. E não é casual. Tem a ver com querer atacar com um setor da classe trabalhadora
que pode se organizar para dar uma resposta de fundo para todas essas misérias que o capitalismo vem depositando em cima da classe trabalhadora, né? E quando eu falo da extrema-direita, é o Trump, que ganhou agora nas eleições dos Estados Unidos, o Milei na Argentina, o Bolsonaro aqui, né, no Brasil. Ou se a gente olhar, por exemplo, para o que está acontecendo, um genocídio na Palestina, né, nomeando Netanyahu aqui, existe um foco no assassinato de mulheres e crianças, né? Porque eles veem um problema da continuidade ali na faixa de Gaza. Então, assim, e ao mesmo tempo que a gente vê essa extrema-direita, que vê nas mulheres um inimigo que ataca as mulheres, né, as mulheres e LGBTs, a gente também vê muita demagogia dessa democracia liberal. Eu acabei de falar da Palestina, e na verdade assim, o Trump acabou de ganhar, mas quem está bombardeando a Gaza é o Biden e a Kamala Harris, né? Uma mulher, na verdade, que a gente conseguiu como humanidade de ver com essa lógica de uma mulher no poder, foi a primeira mulher negra a protagonizar um genocídio em Gaza, né? Então, assim, tem muita falácia nesse sentido de como a democracia liberal pode resolver ou dar respostas para a questão das mulheres. Ou até mesmo o fato de que, nos mais de 13 anos de governo do PT no Brasil, foi totalmente negociada e deixada de lado a pauta pela legalização do aborto, né? Ou que foi agora, durante esse governo Lula 3, que aprovaram o projeto bolsonarista reacionário de um RG, o RG 40, onde as pessoas trans e travestis vão ter lá nunca teve isso no nosso documento, agora vai ter lá sexo biológico, né? Seu sexo, é um negócio reacionário. Então, assim, na verdade, isso, eu já estou passando do meu tempo, na verdade, eu queria já terminando por aqui, só queria remarcar uma frase de uma militante feminista socialista, que ela é muito vinculada a Rosa Luxemburgo, mas não é dela, que é uma frase que fala assim: a socialista que não é feminista carece de amplitude, mas a feminista que não é socialista carece de estratégia. E parte do que a gente quer fazer aqui, o nome da autora é Louise Neeland, mas poderia ter sido a Rosa de falar essa frase também. Digamos que é uma frase que é patrimônio da classe trabalhadora internacional. Mas isso, carece de estratégia. Estratégia é justamente o que a gente quer trazer um pouco nas discussões, tentar trazer um pouco nas discussões que a gente vai fazer nessa jornada. E acho que é isso. Então, boa tarde a todos, todas, todos. Boa tarde à mesa, Virginia, muito prazer. Cristina, um prazerzaço, Camila. Uma honra tê-las aqui, né, partilhando esse momento. Obrigada pelo convite. Né? Para quem não me conhece, eu sou Laura Sena, sou professora de Serviço Social, do Departamento de Serviço Social aqui da UFPE. E a gente tem trocado algumas ideias há um bom tempo, né, junto aqui ao movimento e com as trocas, contribuições, enfim, de Yuri, professor Yuri, Gabriel. E hoje, para mim, é muito oportuno, né, estar aqui nessa mesa discutindo trabalho doméstico e precarização com essa temática, que é um tema que eu venho estudando há alguns anos. Enfim, muito na linha do serviço social, mas sob uma perspectiva marxista. E a ideia aqui hoje de apontar alguns elementos, porque o tempo também é muito curto, e a gente está aqui com o acordo de dar fala tanto para a Camila como para a Virginia, né, por trazerem aí também elementos ricos, né, nesse debate. Então, a minha ideia era, de fato, apontar alguns elementos das minhas últimas pesquisas sobre a temática, e lembrar, né, do movimento que a gente tem hoje de estratégia, de algumas buscas, né, de estratégias para que a gente possa, de fato, estar lutando pela emancipação das mulheres, né?
Então, no serviço social, a gente tem esse tema muito na linha da discussão da emancipação política, né, como algumas práticas, né, mas a emancipação, a luta revolucionária pela emancipação humana, por uma sociedade humanamente emancipada. Então, é na dinâmica de um projeto, de um processo, né, também revolucionários, que a gente se articula, mas a minha ideia, além de trazer, de fato, a posição de que eu acredito que a emancipação, o debate da emancipação humana, se dá por um movimento de articulação feminista, né, nessa diversidade aí, inclusive, né, da perspectiva feminista, revolucionária, no campo marxista, né, da teoria, do método e da prática, da praxis. A gente também precisa se posicionar no âmbito de um movimento, de um processo, de uma luta antirracista, né, antipatriarcal e, de imediato, antineoliberal. Então, eu trago também, né, o debate da emancipação política no sentido de ancorar elementos para a exposição um pouco de alguns pontos do que as minhas pesquisas têm revelado sobre a condição da mulher, né? A condição da mulher que exerce esse trabalho doméstico não remunerado. E, né, muitas vezes, no âmbito do Estado, sob a perspectiva do Estado, se dedica exclusivamente a esse tipo de trabalho. Então, eu fiz um estudo no doutorado que buscou compreender quais foram, né, as pautas dos movimentos de mulheres e movimentos feministas em torno da luta pelo reconhecimento, né, do trabalho doméstico como trabalho, e ao mesmo tempo foi uma luta que buscou que o Estado reconhecesse esse tipo de trabalho como trabalho para reconhecer o direito à aposentadoria para essas donas de casa, né, as denominadas donas de casa, e que foram também denominadas de baixa renda. Né? Então, quer dizer, não é qualquer mulher, aquela mulher que está mais disponível para que o Estado, não é, numa configuração patriarcal, possa continuar explorando, oprimindo e dominando. Então, lá no âmbito do doutorado, lá eu estudei um pouco, né, quais foram as pautas, como se deu essa conquista, né, e suas contradições e paradoxos. Essa conquista se deu no governo do Lula, né, o primeiro governo, no âmbito da contra-reforma, do desmonte da segunda contra-reforma da Previdência Social. Então, foi um movimento de contra-reforma, de desmonte em termos, né, da Seguridade Social, mas particularmente da Previdência Social, de alguma forma legitimada pelo movimento, por parte do movimento feminista, que se organizou no sentido de conciliar, né? Então, a ideia da conciliação de classes, e eu não vou me deter nisso aqui, porque a gente sabe, né, todos os danos que trazem, né, que traz para a classe trabalhadora de modo geral, e sobretudo para as classes subalternas. Então, foi uma conquista, porque houve, de fato, esse reconhecimento do trabalho doméstico não remunerado como trabalho, porém, o direito à aposentadoria ele se deu nesse sentido de desmonte, né, de algumas conquistas sociais históricas, né, que tivemos a partir da Constituição Federal de 88. Então, eu fui expondo esses elementos no sentido também de apontar que a luta ela precisa avançar, né, muito infinitamente, né, e articular sob uma perspectiva mais ampla, né, no sentido da gente buscar, inclusive, efetivar os direitos sociais que a gente conquistou com a Constituição de 88. Então, não é pouca coisa. Mas, ao mesmo tempo, me inquietava porque eu queria entender. Então, esse direito ele foi regulamentado pela Lei 12.470 em 2011 e foi a mesma lei que regulamentou os microempreendedores individuais, tornando a Previdência Social um mecanismo estratégico de reprodução tanto do capital, né, como desses outros mecanismos de opressão, dominação e exploração, sobretudo de nós mulheres, mas particularmente das mulheres pretas pobres das periferias, porque foram elas que ficaram, em tese, né, beneficiadas por esse direito, porém têm que se dedicar, no mínimo, 15 anos exclusivamente ao trabalho doméstico. Então, eu queria entender, né, a partir daí,
desse estudo, de que forma essas mulheres poderiam, de fato, né, contribuir para a Previdência, veja que não foi uma conquista, quer dizer, elas tinham que se dedicar, o direito regulamentado ficou dessa forma, elas teriam que se dedicar exclusivamente ao trabalho doméstico, não poderiam ter renda de forma nenhuma, nenhum tipo de renda, e eu perguntava, né, eu passei a perguntar, então, de que forma elas vão contribuir, já que não podem exercer nenhum trabalho remunerado. E em nenhum tipo de outra renda, né? Por exemplo, pensão, aposentadoria, nada disso. Então, a única renda que não é renda, na verdade, né, é o benefício do Bolsa Família. Então, eu quis entender quem são essas mulheres, né, me aproximar, e agora, em 2013, eu pesquisei, né, por amostragem aqui na região metropolitana, na RPA4, perdão, que é essa parte de Iputinga, Várzea, Torrões, né, eu entrevistei algumas mulheres, foi uma amostra, né, no percentual de total médio de mulheres que teriam esse perfil, e através da assistência social eu encontrei essas mulheres que poderiam, né, estar contribuindo para a Previdência. Então, o estudo ele revelou, né, que a maioria, de fato, são mulheres pretas, pobres das periferias que vêm da base do cadastro único e não têm renda de nenhum tipo, exceto com, em média, 9% dessa base percentual de 100%. Em média 10% tem rendas provenientes de pensão, aposentadoria, mas a maioria depende do chamado Bolsa Família. Então, não seria uma renda. Aí a gente perguntou, se vocês pudessem contribuir por 15 anos, de que forma contribuiriam para a Previdência Social? E a maioria colocou que através do valor monetário do Bolsa Família. Então, já revela um mecanismo do Estado, né, que eu chamo na tese, que a mão que dá é a mão que retira, né? Então, aquele benefício ele volta, ele já é parte da classe trabalhadora e mesmo assim o Estado retira, né? E aí a gente perguntou também de que forma você se aposenta, se conseguisse se aposentar do trabalho doméstico, né? Como é que seria essa aposentadoria? E pensando um pouco essa configuração nossa, né, clássica do trabalhador que da trabalhadora que contribui da base produtiva, que vai lá contribuir os anos, né, e de fato se aposenta daquele trabalho específico. Por exemplo, sou professora, um dia posso me aposentar e vou fazer algo mais, ou outra coisa da vida. Então eu perguntei de que forma, não? Inviável, né? A maioria falou que nunca teria condições de se aposentar, porque são trabalhos que, de fato, são de reprodução da vida, né? Só que dessa forma, dessa configuração que ela é posta hoje, no âmbito da dominação, da exploração, e sem dar qualquer outra condição a essa mulher, ela não tem outra alternativa a não ser voltar a continuar a exercer esse tipo de trabalho. Né? E aí eu perguntei, em média, quantas horas de trabalho você exerce por semana? Então, a maioria diz que é de domingo a domingo, começando às 5h30 e 100 horas para terminar. Então, em média, esse trabalho, contrariando toda a base oficial do governo, né, do IBGE, por exemplo, que dá em média 28 horas, ainda hoje permanece esse percentual, a gente calculou que nas periferias as mulheres têm, em média, 110 horas de trabalho semanal. Então, a gente também analisou que é um trabalho análogo à escravidão, né? Um trabalho extremamente precário. Por quê? Enquanto a mulher branca, da classe média, vamos colocar assim, tem máquinas de lavar, micro-ondas, eletrodomésticos de modo geral, empanada, acesso a saneamento, essas mulheres ampliam esse tempo de trabalho porque não tem nada disso disponível. Então, as condições são as mais precárias, né? E aquelas que têm filhos, filhas ou pessoas, né? Por exemplo, idosos, pessoas com deficiências, elas não têm qualquer alternativa a não ser, né, intensificar esse tipo de trabalho. E aí a gente pode falar das expressões, por exemplo, trabalhos de cuidados, né? Então, assim, quer dizer,
toda essa questão vai expondo um outro elemento que é muito caro para nós mulheres, que é a chamada divisão sociossexual racial do trabalho, né? O movimento também do patriarcado através dos mecanismos que o Estado neoliberal, patriarcal, capitalista vai impondo a essas mulheres. Então, assim, aquilo que poderia ser colocado como um avanço, a gente tem muito que pensar, né? Eu digo a gente, enquanto movimento, enquanto organização política das mulheres, porque termina por repor, né, e legitimar esses mecanismos que a gente tem vivenciado, né? Então, eu queria colocar esses aspectos no sentido da gente pensar o próprio tema, né, a batalha pela emancipação das mulheres. Que emancipação a gente está falando, né? Sobre que perspectiva, sobretudo no âmbito hoje da disputa, né, do campo teórico, metodológico, né, por exemplo, com a pós-modernidade. Então, o marxismo ele vem dar essa direção nesse sentido de que a gente tem, sim, né, essa direção teórica, essa direção política, programática, no sentido de fato organizarmos as nossas lutas para que a gente de fato conquiste a emancipação, né, no campo humano, né, na perspectiva da emancipação humana, no campo revolucionário, de fato de uma outra sociabilidade, em que esse tipo de trabalho ele seja eliminado, que de fato liberte nós mulheres, né, desse fato, porque a gente fala de escravidão, né? Então, assim, isso é invisibilizado, isso precisa ser visibilizado. Portanto, eu entendo que é uma luta, é um processo que a gente precisa desde já, né, denunciar, e às vezes ficamos tão caladas, né, no sentido de naturalizar, né, isso que a Cris traz, lembrando Engels, né, de que não é um trabalho natural. E fora outras questões que a gente pode trazer para o debate, né, no sentido também de que existem algumas mediações necessárias e de imediato a gente pode pensar na luta pela ampliação, conquista e efetivação dos nossos direitos sociais, né? Então, de um trabalho socialmente protegido, de uma reprodução social socialmente protegida, e esses são alguns mecanismos que a gente pode pensar, por exemplo, políticas sociais públicas, né? Então, um efetivo sistema de proteção social, e a gente no serviço social discute muito isso, né? Porque é necessário. Sem isso, a gente não se reproduz também no âmbito de uma sociabilidade capitalista. Então, a luta é imediata, e no sentido também da gente se organizar para sobrevivermos hoje, sobre a perspectiva da crítica à questão ambiental, né, do que está se destruindo hoje, né? O capitalismo está destruindo a nós, a humanidade, né, e todos os nossos bens. Então, é um processo que precisa, sim, de organização. Eu só vou colocar, né, esses aspectos para que a gente tenha elementos mais fortes no debate. Espero ter cumprido o tempo, viu? Obrigada. Dei conta do tempo. Cirúrgico. Então, boa tarde ainda, né, gente? Eu sou lá de Natal, sou Camila, estou estudando Ciências Sociais lá, como o Cris falou, e recentemente comecei a dar uma estudada sobre o trabalho, enfim, reprodutivo, trabalho, né, produtivo também, a teoria da reprodução social e etc., que inclusive foi ótimo, que eu acho que a professora trouxe um exemplo muito concreto, assim, de como que o trabalho reprodutivo, o trabalho doméstico, na verdade, ele serve para que o capital continue se perpetuando, né, também, embora, enfim, daqui a pouco eu vou entrar mais nesses detalhezinhos do que significa cada um, mas, enfim, quando você pergunta para elas, né, mas como vocês vão contribuir? Vocês estão trabalhando 110 horas por semana e, tipo assim, não tem grana, inclusive, para contribuir para uma previdência, vai ter que tirar do Bolsa Família, que, enfim, a gente sabe que é quase nada também, né?
Então, eu acho que, inclusive, isso é algo que a gente vê em relação, por exemplo, ao PL dos aplicativos, que também recentemente, né, está aí liberando o trabalho de 12 horas também por dia. Então, acho que, enfim, e que também atinge os setores mais precarizados, né, da sociedade. E eu acho que, enfim, queria começar colocando um pouquinho a partir do que a Lizzie Vogel, que é uma feminista marxista lá do, enfim, anos 80, vai começar a falar do que é essa relação, né, entre o trabalho reprodutivo e os lucros dos capitalistas, né, se a gente para pensar também no período que ela escreve o livro, né, o Marxismo e a Opressão às Mulheres, por uma teoria unificada que é o em 1983, existe ali um avanço da contraofensiva neoliberal, que inclusive vem depois de um período de radicalização de massas, né, na década de 70, e que ela vai colocar que a ordem de gênero do capitalismo se apoia estruturalmente nessa articulação social entre o modo de produção capitalista e os lares da classe trabalhadora. E aí ela vai colocar que, enfim, os socialistas e as socialistas comprometidas com a libertação da mulher precisam encontrar uma maneira adequada de vincular a luta feminista à luta a longo prazo pela conquista do poder político e pela transformação social, né? Acho que, inclusive, se conecta com o que é pensar o futuro comunista também, que é o que a gente também está aqui desde já fazendo. E, assim, as teóricas da reprodução social, elas vão se dividir principalmente entre as autonomistas, que aí acho que vocês já devem também ter conhecido a Silvia Federici, né? E as marxistas, que tem a Lizzie Vogel, tem a Arusa, a Titi Bhattacharya, que são os nomes que eu cuidado de falar, mas e que, enfim, a Silvia Federici, né, que ela vai colocar, que é autonomista, ela vai colocar uma contraposição maior à definição de Marx do que é o trabalho produtivo, né? E vai dizer que, na verdade, o Marx ele naturaliza o trabalho doméstico, assim. E, enfim, a nossa visão enquanto feministas socialistas diverge no sentido de pensar que, para Marx, a produção capitalista ela não é apenas a produção de mercadorias, mas ela é essencialmente a produção do mais-valor, da mais-valia, né? Enfim, que é como que o capitalista vai conseguir, inclusive, a partir da exploração da força de trabalho, extrair mais valor ali dos trabalhadores, da classe trabalhadora. Então, ser trabalhador produtivo, para Marx, é produzir mais valor, né? Mais valia diretamente. E isso não se dá no caso do trabalho reprodutivo não pago, né? Se a gente parar para pensar também, por exemplo, no trabalho doméstico. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que o Marx estava fazendo um julgamento moral, um julgamento de valor, já que ele mesmo coloca que, enfim, ser um trabalhador produtivo que gera mais-valia não é uma sorte no capitalismo, mas, na verdade, é um azar, né? Enfim, se a gente para pensar as condições de trabalho que Cris já colocou, mas, enfim, estamos vendo, inclusive com a ofensiva neoliberal cada vez mais ameaçadas, a gente vai ver que não é uma sorte, né? E aí, para ele, né, para o Marx, o capitalismo ele é uma totalidade orgânica. Então, o centro de gravidade vai se encontrar nessa geração de valor de troca, né? Então, tem essa relação com o valor de troca da mais-valia. E esse funcionamento, ele se centra nessa exploração da força de trabalho, porque ele vai poder fazer esse valor de troca, né? Enfim, com os salários, ele vai desenvolver isso melhor também no capital. Mas, mesmo assim, o capitalismo vai usufruir dessas formas de trabalho não assalariadas, né? E que, inclusive, enfim, possibilita submetidas a essa forma que possibilita a extração de mais-valia. E aí, enfim, colocando um panorama bem rápido, né? Assim, já preocupado com o tempo, mas está tudo certo. Uma das coisas, assim, que eu acho que, inclusive, surge aí, né, desde 2017, se eu não me engano, 2018, que aparece o Manifesto por um Feminismo dos 99%, que, inclusive, as feministas, né, a Nancy Fraser, a Tinja Arusa e a Titi Bhattacharya vão lançar
e que, assim, tem pontos de apoio que são muito importantes, assim, no sentido de pensar que, por exemplo, o capitalismo, ele não dá conta, na verdade, são ideias bem anticapitalistas, no sentido de pensar que a gente precisa pensar uma outra ordem social que, de fato, acabe com o que está colocado tanto para as mulheres, mas também para, enfim, as LGBTs de conjunto e o povo negro, e que, inclusive, também precisamos pensar mais além nessa vinculação do que é o trabalho reprodutivo e o trabalho produtivo no capitalismo hoje, né? No neoliberalismo de conjunto. E aí, eu estava lendo esses dias um pouco o Capitalismo Canibal, da Nancy Fraser, e ela vai colocar, tipo, será que a gente não precisa de um novo socialismo, né? Tipo, de um novo feminismo socialista? E, enfim, são ideias que, na verdade, é muito importante a gente poder, inclusive, estar falando mais sobre comunismo, estar falando mais sobre socialismo hoje, que, enfim, as ideias pós-modernas, né, que a Laudsena até colocou há um tempo, estavam aí, não existe mais classe trabalhadora, essa coisa assim, mas, na verdade, enfim, se não existisse classe trabalhadora, o capitalismo não existiria. E aí, uma camarada nossa lá do Estado espanhol, ela vai colocar um contraponto com a Nancy Fraser, né, enfim, sobre o feminismo dos 99%, por uma via do debate de estratégia. Tipo assim, a gente tem um acordo até esse ponto, que é tipo assim, realmente precisamos pensar a relação, inclusive se enfrentar com todas as teorias, né, os stalinistas mesmo, se a gente parar para pensar, que na verdade foram que acabaram com todas as conquistas das mulheres e das LGBTs depois da Revolução Russa. Então, elas vão colocar que, tipo assim, a gente não tem que ter uma visão economicista. E aí a Josefina vai colocar que a gente precisa, enfim, quando se fala em alternativas pós-capitalistas, né, a gente tem que pensar que há mais de 100 anos aconteceu a Revolução Russa e é muito fundamental recuperar o que aconteceu e como foi uma possibilidade real de uma alternativa à barbárie do capitalismo, né? Porque, enfim, foi um momento em que, inclusive, a Revolução Russa de 17, inclusive, começou com movimentos das mulheres, assim, com greves das mulheres, das operárias, no 8 de março, que não era exatamente 8 de março por causa do calendário diferente aí, mas que foi no Dia Internacional das Mulheres, com as operárias indo jogar pedra nas fábricas, chamando os trabalhadores, inclusive, para irem para a rua, né? Isso que coloca, enfim, à frente o que era sofrer com a crise que estava colocada depois da Primeira Guerra Mundial, no final, inclusive, né? E que essas conquistas, assim, no pós-Revolução Russa, né, com o Código da Tutela e da Família, em 1918, vão colocar coisas que a gente não tem nem hoje, né, gente? Tipo, legalização do aborto, assim. Ou a descriminalização da homossexualidade também, que, enfim, existem muitos países hoje que ainda existe, né? E, enfim, elementos assim, por exemplo, como o direito ao divórcio fácil a qualquer momento, que as pessoas quisessem também, porque hoje ainda é um grande limite, mas também a socialização do trabalho doméstico com lavanderias públicas, né? Cris também colocou alguns elementos aqui, creches de conjunto, mas também, enfim, independência econômica e o gradual desaparecimento da unidade familiar, que também se conseguia imaginar, né, pela primeira vez na história, como que a gente poderia socializar a criação dos filhos, né, das crianças que nasceriam, enfim. Muito apaixonante poder pensar nessas perspectivas. Inclusive, assim, para recuperar essa tradição, a gente também precisa desfazer essa amálgama que tem entre o que é marxismo e o que é stalinismo, o que é comunismo e o que foi a herança dos stalinistas ali na União Soviética, porque foram eles que depois proibiram o aborto e também recriminalizaram novamente a homossexualidade, né, para além de tantas outras barbáries que a gente viu o que foi o stalinismo. Enfim, mas para ir fechando, assim, uma ideia mais central é de que a luta contra a opressão das mulheres precisa estar vinculada com essa perspectiva anticapitalista, né? E, mais precisamente, defendemos socialista e revolucionária, né, também. E, enfim, toda a luta da classe trabalhadora contra essa exploração capitalista não pode deixar de lado um programa de ação contra toda e qualquer opressão de gênero, né?
enfim, de raça, e inclusive, enfim, questão ambiental, né, tudo em conjunto. Enfim, porque, enfim, a gente não quer que haja uma naturalização do trabalho a ponto das trabalhadoras precisarem passar 110 horas da semana tipo, trabalhando de graça, inclusive, né? Mas que essa divisão, inclusive, que existe sexual do trabalho, a gente, enfim, acha que precisa justamente ser socializado para que se possa avançar, para que as mulheres possam ter condições de viver plenamente a vida pública, inclusive. Enfim, mas só para fechar, queria colocar uma experiência breve. Quanto tempo, Cris? Tá bem? Arrasou, então vai dar tempo. Uma experiência breve, assim, lá da UFRN, da greve que a gente teve das trabalhadoras terceirizadas. Primeiro, eu vou só colocar uma lembrança de uma fala da Silvana, que é uma camarada nossa lá da USP, que participou da greve lá da USP, acho que 2008, 2010, enfim. Que ela coloca, assim, para pensar como que a subjetividade também da classe trabalhadora, enfim, dos setores que estão juntos na luta de classes, também pode ter saltos, né, pela própria experiência. E a Silvana fala que, enfim, nos processos de greve, que ela inclusive trocava com as companheiras, com a opressão que sofria, né, também nas próprias casas, nos próprios lares, ela fala que ela percebe que ela não quer ter um patrão em casa e um patrão no trabalho. Na verdade, que se coloca uma discussão, inclusive, para todos os peões, né, para a comunidade, de que, na verdade, não dá, gente. Precisa estar pensando sobre essa divisão sexual do trabalho, mas, enfim, a gente também precisa batalhar por muito mais. E lá na UFRN a gente teve uma luta das trabalhadoras brutal contra a reitoria e contra a Criarte, que era uma empresa terceirizada de lá, que, inclusive, saiu agora, em que as trabalhadoras iam para lá, para a reitoria, gritar que, enfim, tem que pagar o salário. Tá? Mas, assim, na medida... Porque, assim, as empresas terceirizadas, elas entram pagando, teoricamente, bem, sendo que já é super baixo o salário, mas passam alguns meses e, de repente, começa a atrasar salário, começa a atrasar vale alimentação, vale transporte, etc. E as trabalhadoras bateram o pé e, tipo, a gente não vai trabalhar não vamos trabalhar sem salário. Teve dia que a biblioteca central precisou fechar porque estava com lixo, porque as trabalhadoras pararam tudo. Então, assim, é um exemplo muito forte que eu acho que a gente precisa se inspirar, inclusive para pensar na união estratégica dos setores oprimidos e explorados, para que a gente possa aspirar a uma sociedade, inclusive, sem classes e sem opressão, porque, enfim, a gente tem exemplos históricos e não partimos do nada, né? Então, só queria falar um pouquinho isso, depois a gente segue trocando. É isso. Passar a fala para vir. A gente imprimiu a lista do certificado também, e depois a gente passa para vocês assinarem. Pode. Peraí, só. Oi, gente. Boa noite a todos, todas e todes. Queria primeiro agradecer ao Instituto Casa Marte, a Faísca, de ter me tirado lá do ABC para poder vir aqui conhecer, enfim, primeiro conhecer Recife, conhecer Natal, enfim, uma experiência muito importante. Queria agradecer também à professora pela fala que ela fez, minhas companheiras aqui da mesa também. A Cris já me apresentou, mas só para retomar também para quem chegou depois, eu sou lá do ABC Paulista, estudo na UFABC, faço relações internacionais, entrei por cotas trans, mas participei da luta de cotas trans antes de entrar para a universidade. E eu queria falar um pouquinho também sobre isso, porque a UFABC é uma universidade que foi a primeira no Sudeste a garantir cotas para pessoas trans, uma luta que tem se generalizado. Agora a gente já tem a Unifesp, a UNB, e a gente está vendo um processo, inclusive, de luta em relação a isso. Na última greve que teve da USP, na Unicamp, imagino que aqui também é um tema, mas acho que em várias universidades, né, a gente está vendo crescer cada vez mais isso. Mas todo lugar que eu vou, eu gosto de falar que essa luta não começou assim do nada, e muito menos para quem entrar no site da UFABC e ver a reitoria querendo dizer que ela tinha um projeto de inclusão muito forte. Não foi bem assim. Vocês já devem imaginar também, né? Imagino que a reitoria de vocês deve ser tão legal quanto da UFABC. Mas, enfim, o que aconteceu foi que em 2015 a gente teve um caso de uma trabalhadora trans terceirizada, a Dani,
que estava sendo proibida de limpar os banheiros femininos e também não estava tendo direito ao seu nome social no seu crachá para trabalhar. O que ela fez? Procurou o coletivo LGBT da universidade, que me procurou, que eu não era aluna ainda, para poder ter uma pessoa trans para dialogar com ela e pensar junto o que a gente podia fazer. Começou uma mobilização de exigência da reitoria para garantir essas questões. A reitoria, junto com a empresa terceirizada, demitiu a Dani. Foi essa a resposta democrática da reitoria. E a partir daí começou um movimento cada vez mais crescente de começar a questionar, a primeira coisa, o direito ao uso do banheiro. Porque vocês podem imaginar o que é não poder usar o banheiro em geral, mas no caso dela era para trabalhar, porque era a função dela limpar o banheiro. Nem isso ela podia. E aí teve uma obrigação bem importante, a gente conseguiu arrancar uma obrigação da reitoria de colocar em todos os banheiros, aí quem for na UFBC vai no banheiro, tá uma placa dizendo: você tem o direito de usar esse banheiro de acordo com a sua autodeclaração, e foi garantido. Nesse momento, vocês podem imaginar também que lá do esgoto foi saindo, né, os protótipos de Bolsonaro, a feminista radical, né, que falaram: a partir de agora vai ter estupro na universidade todo o tempo, a partir de agora as mulheres acabaram, a partir de agora, só gente. Mas graças, né, à luta, a gente conseguiu fazer com que as feministas mesmo radicais acabassem. Hoje em dia a gente não vê mais nenhuma por lá, foi muito bom, a gente tampou um pouco o esgoto e deu certo. Mas foi interessante porque depois de conquistar o direito ao banheiro, a gente teve que se questionar que ninguém usava o banheiro porque não tinham pessoas trans dentro da universidade. E aí começou o debate de cotas trans, porque, enfim, podemos usar o banheiro, mas quem vai usar esse banheiro era um pouco o debate. E aí foi um processo de começar a se questionar em relação a isso. Fizemos uma audiência pública, fizemos debate, fizemos uma manifestação e tudo mais. E aí a gente foi para a votação das cotas trans em 2018. Vocês podem imaginar que foi super tranquilo, né? Porque foi justamente entre o primeiro e o segundo turno das eleições nacionais. E aí todos os conselheiros, né, que eram parte do Consune, que eram já bolsonaristas, na verdade, viam ali uma oportunidade de ir para cima das pessoas trans. E aí vocês podem imaginar todo tipo de barbárie que a gente ouviu, como, por exemplo, as lésbicas vão ficar com ciúmes porque a cota é só para trans. Então vamos avaliar melhor se não é melhor ter uma cota rotativa. Né? Cada ano a gente chama um setor oprimido e a gente dá uma cota. Teve todo tipo de argumentação desse tipo, ou se os gays não iam ficar assim, enfim, foi uma bizarrice, mas a gente justamente teve que se enfrentar com a reitoria, que foi cedendo esses conselheiros e adiando as votações, para justamente um dia a gente programou um festival dizendo para as pessoas que quase já estava garantido as cotas trans, só que a gente não sabia se ia estar ou não, mas precisava lotar o festival. E aí a gente chamou vários grupos, o Transarau, um slam que tem só de pessoas trans também em São Paulo, várias atividades culturais, e a gente falou: ao mesmo tempo que vai estar todo mundo ali no Consune dos estudantes, nós vamos estar fazendo isso aqui fora, porque assim, se eles não aprovarem agora, a gente não vai, tipo assim, deixar eles saírem da sala. E aí a gente conseguiu garantir as cotas trans que começaram a ser implementadas depois em 2019. Eu só fui entrar em 2020, mas já, enfim, já conheci um pouco a universidade, já não era tão querida pela reitoria, como vocês podem imaginar. E aí, justamente esse ano, a gente participou de uma chapa para as eleições do centro acadêmico. A gente ganhou uma chapa que chama Para Ouvir os Pássaros, em homenagem à Palestina, né, um poema da Palestina, não sei se vocês conhecem, mas que é bem bonito, né, que fala que para ouvir os pássaros é preciso, para fazer uma poesia que não seja política, é preciso ouvir os pássaros. Mas para ouvir os pássaros, o bombardeio precisa parar. E o mais interessante é que essa é a primeira chapa que a gente inverteu as cotas, e a gente é uma chapa de mais de 50% de pessoas trans, que é parte justamente de seguir essa batalha pela ampliação das cotas trans, tanto no ponto de vista nacional como na própria UFBC, que são só 36 vagas, é muito pouco, mas também pela questão da permanência estudantil, que na verdade é um tema que segue, porque você entra na universidade, tem professor que exige RG para você fazer prova, e aí quer justamente ficar errando o seu nome social. Tem o problema das listas, enfim, da universidade, enfim, uma série de coisas, mas vou seguir aqui, senão eu não vou ter tempo de chegar no debate que eu queria colocar. E também eu participei de um livro que a gente tem aqui na banquinha da Isca também, que chama Precarização Tem Rosto de Mulher, que foi uma experiência que eu tive numa luta que teve de quarteirizados no metrô de São Paulo. Que vocês podem imaginar que a terceirização já é ruim, né, uma quarteirização é ainda pior, né, porque você não sabe nem mais sobre quem que está controlando o seu trabalho. E foi um processo bem interessante, assim, porque acho que a Camila estava colocando sobre o avanço da consciência em momentos de manifestação e de luta, que depois eu vou tentar na minha fala até tentar teorizar mais sobre isso, mas foi uma experiência bem sensível, que eu não sei se alguém aqui já assistiu aquele filme Pride, Orgulho, que conta a história de um grupo LGBT
que é uma história verídica, né, que se organizou para apoiar a luta dos mineiros contra a Margaret Thatcher por perceber que a gente tinha inimigos comuns. Então, eles começaram a perceber que nas manifestações da parada LGBT a polícia parou de reprimir, e eles perceberam que era porque eles estavam reprimindo os mineiros. E eles conseguiram perceber essa conexão entre a violência policial, a violência da Thatcher, da mídia e etc., que era contra a greve e também era contra os LGBTs, então tinha uma unidade ali que era muito objetiva, né? Se você quer vencer uma greve, se você quer acabar com a opressão, você precisa unificar os explorados e oprimidos para poder dar uma resposta. E na FASOL foi interessante porque foi logo no início da minha transição, foi quando eu comecei a militar, né? Eu sempre brinco, né? Talvez seja o famoso programa de transição, né? Porque eu tava lá e já tava vendo, tipo assim, o mundo inteiro se transformar, porque quando você conhece o marxismo, você passa a olhar o mundo com uma lente diferente, né? De olhar para as coisas e ver que tudo tem história, né? Tudo que a gente está aqui é parte de uma construção, né? De uma múltiplas determinações, né? Que trazem aí. Mas é muito profundo porque quando eu comecei a participar dessa greve, tipo assim, eu estava no início da minha transição e aí eu estava numa fase ainda de entender se eu ia mudar meu nome, comecei isso, me assegurar. E era muito mais confortável estar junto com meus camaradas para ir nos lugares do que estar sozinha lidando com todas as contradições. E aí falaram, vamos para uma greve lá em São Paulo, não sei o quê. Eu falei, vamos. E aí no primeiro dia foi igualzinho aquele filme, né? Porque no filme Os Mineiros, quando chega as LGBTs, a galera fica meio assim, né? Gente, que é isso? É uma mistura de curiosidade com uma mistura também... Isso lá em 2011, né? Tipo assim, a gente não tinha nenhum desses referenciais da indústria que a gente tem hoje, né? De artistas, Lineker, Linda Quebrada, enfim, não tinha nada disso, né? Tipo assim, você entrava na internet, colocava travesti, era site de prostituição e casos de prisão, né? Casos de violência, enfim, coisas nesse sentido. Então era muito estranho ter, do nada, uma travesti naquele ambiente. E foi muito louco, na verdade, porque no passar dos dias, foram 6 dias, né, que a gente ficou nesse processo de uma ocupação, que era uma ocupação de um canteiro para impedir que saísse a maquinaria daquele lugar, que era parte da manutenção e etc. Eles estavam sem salário, então a gente não vai deixar sair a máquina até que paguem os salários. Então foram vários dias que a gente ficava indo para lá. E aí, tipo assim, lá no 4º dia, chegou, tipo, a direção do sindicato lá no canteiro da fábrica, né? E aí eles olharam pra gente, a gente era um grupinho ali, a gente já estava em poucos. E aí falaram assim, nossa, que absurdo, né? Tem organização que traz até militante fantasiado, querendo falar de mim. E aí, tipo assim, eu fiquei meio chocada, assim, tipo assim, o que você fala, né? E aí, tipo, um dos trabalhadores que estava lá falou assim, bom, ela chegou aqui no primeiro dia, vocês estão chegando agora, então acho que é melhor você ficar na sua, assim. E aí foi muito brutal, porque, tipo assim, eu não tive que fazer nada, tipo assim, foi um nível de solidariedade que foi se forjando ali, porque eu já estava conversando lá com uma das poucas trabalhadoras que tinham lá sobre o filho dela, que estava estudando, e ela estava super feliz, então você já vai criando uma relação nessa luta que é muito interessante. Mas, enfim, eu gosto muito de falar, como vocês já perceberam, né? Nem comecei a minha fala ainda, estou só contando história. Mas, enfim, vou tentar entrar aqui para a gente tentar apresentar, acho que vou tentar 3 ideias, mas talvez a Cris não deixe pelo tempo, mas aí a gente depois, jogando a culpa aqui, para ver se dá uma aliviada, né? Mas as 3 ideias que eu queria tentar pegar um pouco, que é uma abordagem acho que não tão tradicional para pensar a questão LGBT, seria primeiro tentar pensar a relação entre acumulação de capital e sexualidade. Depois a ideia entre relação da luta LGBT e luta de classes, que é um debate que também não é tão abordado, e terminar com a ideia de que eu acho que a gente está vivendo uma situação muito paradoxal, que é que a gente está vivendo uma mercantilização do sexo sem precedente nenhum, nunca a gente viu uma coisa como o que a gente está vivendo hoje, ao mesmo tempo que a repressão sexual também volta com uma virulência muito profunda. E essa contradição acho que vale a pena a gente tentar abordar para pensar, né, como chegar nesse futuro comunista e como a gente tem que analisar essa realidade. Então, a primeira coisa que eu queria pegar nessa questão de pensar a relação do capital, porque, em geral, a gente, na verdade, às vezes não olha para a cidade tal como ela é e não entende, na verdade, as transformações econômicas que foram gerando a possibilidade de a gente estar aqui hoje debatendo sobre essas identidades, essas questões todas, assim. E eu acho muito interessante também, porque quando a gente vai pegar para estudar mais sobre isso, né, é louco pensar que teve que um comunista escrever, né, o Capital para explicar o que é o capitalismo, porque os próprios teóricos capitalistas não eram capazes de olhar com essa profundidade, assim. Mas eu acho que também hoje, que a gente vê um avanço da direita, né, e eu acho que as eleições que a gente acabou de passar, né, mostram, na verdade, uma tendência de fortalecimento dessa direita, tem um certo senso comum, que até a Camila acho que abordou um pouco, que é essa ideia de que são os capitalistas que geram emprego.
né? E aí, enfim, vocês viram de todo tipo, até setores que se dizem de esquerda, mas acho complexa essa definição quando, enfim, vão para uma entrevista de emprego do Marçal e tudo mais, e vão lá dizer que não somos a esquerda não é contra os empresários, né? Enfim, eu sou. Mas, enfim, né? Cada um escolhe contra quem é. Mas eu acho que é importante pensar porque tem esse senso comum de que o capitalista gera emprego, então você precisa do capitalista de alguma forma. E o que a Camila já trouxe é essa ideia que, na verdade, não é que ele produz emprego, na verdade é que ele se utiliza da força de trabalho para conseguir fazer o capital se reproduzir de forma ampliada. Na verdade, é a lógica da mais-valia dessa produção muito forte do valor. Mas o que isso tem a ver com a questão LGBT, né? Porque quando a gente pensa na lógica mais geral, acho que é muito louco ver essa relação de como, na verdade, tipo assim, a entrada do capital na vida dos seres humanos, a transformação entre o que era o trabalho no sistema feudal, né, o que era anteriormente a isso, e o que é a brutalidade do capitalismo, tipo assim, é uma coisa que vale a pena a gente pensar. E aí eu estou participando de um grupo de estudo sobre o capital na UFBC, e a gente fica lendo, né, o capital ali junto e tudo mais, e é muito louco, assim, porque vai todos esses debates, escala 6x1, o projeto de uberização do governo federal, tudo isso você vai vendo ali e é muito louco, porque não sei se alguém já parou de vocês que estão aqui já parou para ler algumas partes, mas quando ele vai discutir sobre a questão da jornada de trabalho, é muito profundo a ideia que ele vai trazer, que é onde ele vai entrar mais a luta de classe e mostrar que não tem nada natural a gente trabalhar 8 horas por dia, que na verdade isso já é uma grande conquista, mas que, né, a gente está vendo tentativas de que isso não seja uma realidade, né, e para a grande maioria da classe trabalhadora já não é. Mas é muito louco porque você vai ver ele relatando, e aí o Marx faz tudo que os professores na academia geralmente falam para você não fazer, que é colocar notas de rodapé gigantes, né, tipo assim, e também ele escrever, tipo assim, coisas que ele vai lá em 1300 e pouco resgatar a história da legislação, tipo, trabalhista, até depois ele chegar no capitalismo, né, geralmente a academia tenta fazer a gente olhar aquela, né, a nota de rodapé do último texto da pessoa para analisar, e o Marx ele vai ter uma visão muito integral para pensar essa relação da invasão do capital na vida dos seres humanos. E eu fiquei muito chocada quando ele vai falar, por exemplo, que foi necessário um jurista para definir o que era dia e o que era noite. Porque o capital queria explorar 24 horas por dia os seres humanos e que foi necessário, na verdade, alguém definir juridicamente uma coisa que era tão óbvia e que nunca foi necessário, né, questionar o que é dia e o que é noite, mas era preciso no capital fazer esse tipo de escolha. Assim como a definição de infância também, né? Porque ele vai definir justamente a questão de a partir de quantos anos já pode trabalhar 8 horas por dia. 4, tá bom? 6, né? E aí são vários relatos de crianças de 6 anos trabalhando. E aí ele fala assim, foi necessário que a pessoa colocasse uma cadeira para essa criança subir em cima para alcançar a máquina. E aí a justificativa é, as crianças têm mãos menores, né? Aí não vai atrapalhar o desenvolvimento da máquina. Enfim, todo tipo de absurdidade que a gente vê desde lá até agora, como na verdade tem esse papel. E aí a grande questão é, né, se o capital ele invade a vida das pessoas, né, e se por ele pode na verdade garantir com que a gente seja apenas força de trabalho, que a tentativa do capital é essa, de reduzir o trabalhador a uma força de trabalho que tem que ser explorado e tem que na verdade estar o tempo todo a serviço de gerar lucro. Né? Em que momento que a gente vai desenvolver uma sexualidade livre e emancipada? Em que momento você tem a permissão de desenvolver uma identidade de gênero que seja plena e que seja correspondente ao seu desejo íntimo e não uma imposição da sociedade como isso vai estar articulado? E aí tem um autor que a gente vem estudando também um pouco, em que temos alguns debates, mas tem algumas contribuições interessantes, que é o John Emilio, que é um historiador norte-americano, que ele vai, na verdade, tratar de um livro que ele chama Identidade Gay e Capitalismo, que é bem interessante, que ele vai fazer essa trajetória, né, de vir lá do feudalismo até o capitalismo e analisar essa relação de como a mudança do trabalho assalariado permitiu, em algum nível, e aí também isso é parte dos debates, né, o desenvolvimento de uma sexualidade diferente. E por que isso? E aí tem muito a ver também com o que as camaradas já falaram sobre a família, né, porque o sistema feudal era um sistema onde a família era uma unidade produtiva. Ou seja, você precisava da família para produzir o algodão, produzir a comida, produzir tudo que era a sua subsistência, a roupa que você usava e etc. Então, quando você muda essa relação da família comunidade produtiva para você ter um trabalho assalariado, que você sai de casa para trabalhar e você recebe um salário para isso muda totalmente a sua relação com a família, que não é uma relação mais de sobrevivência, é uma relação, na verdade, bastante ideológica, do ponto de vista do próprio capital, que vai usar a família como esse instrumento de normatização e regulamentação da vida e do trabalho doméstico, né, para garantir esse custo, né,
essa redução de custo, né, do próprio trabalhador. Mas é interessante pensar que nessa questão dessa mudança, o que o John Emílio coloca é que foi se permitindo, na verdade, romper o imperativo da sexualidade atrelada à procriação. E isso é muito profundo, porque, de fato, hoje a sexualidade, bom, aí é um debate também, né? Está ou não está atrelada à procriação? Do ponto de vista capitalista, ele vai tentar sempre, na verdade, colocar isso. E aí eu acho interessante que tem dois autores que eu acho que vale a pena trazer a citação aqui para a gente debater, que um deles é o Nestor Peter Longer, que é um anarquista, mas é um anarquista inteligente, né? Que é bem interessante. E também ele era poeta, ele foi parte da Frente de Liberação Homossexual na Argentina, veio para o Brasil um tempo, enfim, uma pessoa bem interessante. E olha o que ele falava, que brutal. Ele fala assim: a genitalização está destinada a remover do corpo sua função de reprodutor do prazer para convertê-lo em instrumento de produção alienada, deixando a sexualidade apenas o indispensável para a reprodução. E é por isso que o sistema condena, com especial severidade, todas as formas de atividade sexual que não sejam a introdução do pênis na vagina, chamando de perversões, desvios patológicos e etc. Para aprisionar o ser humano ao trabalho alienado, é necessário mutilá-lo, reduzindo sua sexualidade aos genitais. Olha que profundo isso, porque assim, a gente está acostumado e a gente naturaliza que o sexo está baseado na genitália. Cara, tem um corpo inteiro que você pode explorar e às vezes não precisa nem da genitália para chegar num orgasmo, num prazer e etc. E a própria limitação de eu me atraio pela genitália de alguém já é uma limitação que você está abrindo um monte de metade da população mundial, né? Tipo assim, ao menos, de prazer, né? E ao mesmo tempo, essa redução à genitália também coloca uma contradição, né? Que aí você vê também que o problema da sexualidade não está só para as LGBTs. Que eu costumo dizer, até falei isso no Natal, né? Que na verdade, desculpem os héteros, mas eu acho que a gente transa melhor. Porque eu acho que a gente tem mais liberdade em vários sentidos. Porque quando você pensa de um homem hétero que não pode tocar o próprio corpo, né? E ele tem que... enfim, né, gente? Aí tem vários níveis de complexidade, né? Tem até movimentos de não usar papel higiênico para não ser gay, né? Uma pessoa, meu, como é possível você chegar nesse nível, né? De não poder tocar o próprio corpo, porque senão você vai perder essa identidade, enfim. Mas tem um outro autor também, que vocês devem conhecer mais, que é o Gramsci. Tem um texto dele que é bem interessante, que chama Americanismo e Fordismo. E olha o que ele fala assim: deve-se observar como os industriais, especialmente a Ford, se interessam pelas relações sexuais dos seus empregados, e, em geral, pela organização de suas famílias. A aparência de puritanismo, assumida por esse interesse, no caso do proibicionismo, não deve levar a avaliações erradas. A verdade é que não se pode desenvolver um novo tipo de homem exigido pela racionalização da produção e do trabalho, enquanto o instinto sexual não for adequadamente regulamentado, não for também ele racionalizado. Então, é muito louco, né? Porque a preocupação dos capitalistas, né? Com quem a gente está transando, né? Tipo assim, você dá o cu ou não, tipo assim, é uma coisa que, tipo assim, é muito louca, porque também quebra aquela ideia que a gente ouve, que é assim, tudo bem você ser gay, mas no trabalho se comporta. Não é tudo bem. Porque pro capitalismo não é. Você olha o telemarketing, que a Cris estava falando, tipo assim, não é tudo bem. Você vai ficar num lugar escondido, numa cabine que ninguém olha na sua cara, para não saber quem é você, né? E com a ideia também de que os gays são mais fofos, que os gays são mais... Vocês conhecem os gays? Mas assim, não necessariamente são os mais fofos, né? Tipo, sei lá, o Holiday em São Paulo não é nada fofo, por exemplo. Mas enfim... Mas é interessante pensar isso porque essa preocupação, né, com a sexualidade, etc., tem a ver também com essa padronização e essa lógica. Então, quando a gente fala de normatização do corpo, disciplina do corpo, tem muito a ver com isso. E se no trabalho isso é elementar, eu acho que é interessante pensar justamente de como as outras instituições vão utilizando disso, né, as estruturas, superestruturas culturais, a publicidade, a TV, a indústria cultural e tudo mais, também servem para isso, para, na verdade, fundamentar esse regime social e econômico. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas escolas, não é à toa que, eu trabalho em escola, eu sou inspetora, né, a famosa tia do corredor. E aí você vê as criancinhas lá de, sei lá, segundo ano, falando, e aí, viado? Tipo assim, e tá lá no segundo ano assim, são 8 anos de idade. Tipo assim, e a galera já fica nessa questão, é uma reprodução, né? Por quê? Porque a escola pública também é uma reprodução de uma ideia de que você precisa, em última instância, formar o trabalhador para saber qual é o regime, né? Porque, a criança tem que estar na escola às 7 da manhã, eu acho absurdo.
Quando você tem 7 anos de idade, entendeu? Vai dormir, tipo assim, vai pra escola tarde, né? Tipo assim, não, já é uma forma de domesticar o corpo para aprender aquele regime. Você tem 15 minutos para almoçar. Fábrica. Tipo assim, tudo isso é muito pensado nesse sentido. E aí também eu acho que essa ideia acho que ajuda a pensar essa questão, porque se a gente olha para os dados das LGBTs, né, a gente tem um dado, por exemplo, que 61% das LGBTs se escondem a sua orientação sexual no ambiente de trabalho. 28% diz que já sofreram assédio, e os dados dão de que 4 em cada 10 já sofreram alguma discriminação no trabalho. Então, isso é muito profundo. Ao mesmo tempo que a gente tem um dado também que eu acho chocante, que é 0,38% dos postos de trabalho no país são ocupados por pessoas trans. Nas universidades, é 0,02% de pessoas trans que acessam a universidade. E isso não é uma coisa aleatória. E a própria academia na universidade é extremamente conservadora e também é parte desses mecanismos de contenção e etc. Inclusive, enfim, não sei se vocês acompanharam a polêmica da tertuliana, mas, gente, né, pelo amor, né? Tipo assim, rebolar rabo agora é proibido? Tipo assim, onde nós estamos? Mas, enfim, eu queria, na verdade, conectar essas questões, porque eu acho que muitas vezes o debate LGBT também fica reduzido a um senso comum, que a ideia de, assim, nós precisamos conscientizar todo mundo para um dia, todo mundo bem consciente, ir lá e fazer a emancipação. Gente, não vai ser assim. Até porque todos esses mecanismos que a gente está falando aqui são feitos para que não avance a consciência das pessoas. Na verdade, se produz uma consciência alienada. Dessa separação, né, entre o que a gente está fazendo, que é a ideia também do trabalho livre, né? Você é livre para ser explorado, você é livre para não ter propriedade, você é livre para passar fome, você é livre nesse sentido ruim da liberdade, né? Que é livre para você não poder se apropriar do produto do seu trabalho. Isso causa uma alienação na gente, né? O Marx, inclusive, quando vai falar sobre ecologia e tudo mais, que é um debate que a gente está muito em voga e tudo mais, ele vai falar sobre isso, né? Essa fratura metabólica, né? Essa ruptura da relação, inclusive do homem se vê como parte da natureza, né? Uma unidade que ela é diferenciada, mas a gente é natureza, né? A gente não é uma coisa alheia a ela ou uma coisa a mais. Mas isso, imaginando o ponto de vista da sexualidade, como isso impacta. E aí tem uma frase do Trotsky que eu acho genial, né? Que ele fala que justamente que a revolução ela não é um fruto da maturidade da classe trabalhadora. Ela é uma tarefa de estratégia. Na verdade, ela é parte de um processo de você conseguir pensar quais são as formas de mover as forças sociais que possam se enfrentar com o Estado capitalista, e isso permite a gente pensar nessa emancipação. Tá muito... Tá, então vou passar mais 10, mais rapidinho. Mas para tentar ir fechando. A segunda ideia, na verdade, sobre a questão que seria a luta de classe, a luta LGBT, eu achei bem interessante pensar essa relação do Estado capitalista. Por quê? Porque quando a gente vai pensar, tipo assim, o surgimento da luta LGBT em geral, ainda que não tinha essa sigla, porque não tinha esse processo ainda de auto-identificação nessas letrinhas, etc., que também é uma polêmica, e outro dia que eu vier eu posso abordar esse tema, é interessante pensar que começa lá no parágrafo 175, que era uma lei própria da Prússia, né, que depois venceu a Alemanha, que na verdade é reprimir os sadomitas, né? Então, tipo assim, você só pode ter relação sexual se for heterossexual para apropriação. Todo o restante é sadomita, então você não pode ter esse direito. E é uma luta contra o Estado, tipo assim, diretamente, porque é o Estado criminalizando e etc. Depois a gente tem todo o processo, né, que é, de novo, o entrelaçamento dos marxistas, né, com a luta contra a opressão, que é você ver a primeira vez que um parlamentar vai defender uma LGBT é Bebel, né, ou seja, um dos principais líderes do Partido Social Democrata na Alemanha, que naquela época era o principal partido, né, da Segunda Internacional, que vai fazer um discurso muito brutal dizendo que, é tão antinatural a homossexualidade, etc., quanto ser canhoto. Ele fala assim, é uma questão, ou ambidestro, é uma questão de prática, ou seja, se você vai desenvolvendo, o bagulho vai. Né? E é bem interessante pensar também, enfim, teve vários tipos de entrelaçamento. A Revolução Russa mesmo, como a Camila tratou, é muito apaixonante, assim, porque, de fato, é o principal processo de emancipação feminina da história, né? E você tem relatos de o Exército Vermelho dizendo para as mulheres naquela época, né, que se vestiam, né, de forma não padronizada, que se quisessem utilizar nomes masculinos, estava liberado. Né? Você tem os primeiros processos de cirurgias de transexualização, você tem vários processos muito interessantes na União Soviética de 1917, 18, 20. Coisas que, enfim, hoje em dia a gente olha, são 70 países que ainda criminalizam a homossexualidade, 7 deles, inclusive, com pena de morte. Né? Então, essa relação, né, tipo, de você ver esse avanço todo, aí tem gente que vem falar, não, mas tem que entender que naquela época, né, falo, sim, gente, assim como o stalinismo é da sua época, né, esse reacionário sempre teve, e naquela época eram eles que estavam traindo esse processo revolucionário.
Mas é importante pensar essa relação, porque aqui no Brasil também a gente teve a ditadura militar, que teve enfrentamento do ponto de vista também da sexualidade, né? Tinha Desi Croquettes, que, fantástico, né? Tinha também o próprio Grupo Somos, que surgiu um pouco depois da ditadura, mas já é um projeto de articulação desde a Convergência Socialista, etc. A gente tem a Operação Tarântula, aqui em São Paulo é muito forte, né? Que era uma operação feita para caçar travestis e jogar no Rio Tietê. Tipo assim, uma coisa absurda. Né? A gente teve atos unificados contra o Richete, né? Que era o delegado da época. Enfim, são uma série de coisas. A própria luta contra a AIDS, né? É uma luta de classe também, do ponto de vista que você está enfrentando as indústrias farmacêuticas, que demoraram 10 anos para ter o primeiro plano de combate à AIDS, uma coisa assim absurda, porque você ajudou a dizimar toda uma geração, na verdade, que tinha um questionamento muito mais profundo, e que, inclusive, desde as barricadas de Stonewall, a grande reivindicação era por libertação sexual. Não era incorporação e tolerância. Assim, não era quero ser parte desse sistema falido, né, ou que tenham gays ricos para me representar. Não, era libertação sexual. Porque conseguiam compreender, inclusive, essa relação de que a luta de classes também passa pelo corpo e também é parte, enfim, de vários manifestos revolucionários, né? À frente de como a sexualização revolucionária na França, acho que é um dos grupos mais profundos nesse sentido, que fizeram um manifesto defendendo a revolução social e se enfrentando com o stalinismo, que naquela época o PC, Partido Comunista, né, francês, tinha uma proibição de se relacionar com as frentes homossexuais. Então imagina, né, a dificuldade que era se organizar nesse momento. Mas para ir fechando, e depois eu posso, né, retomar, assim, eu acho que uma coisa para a gente pensar, que seria esse terceiro ponto, é essa relação atual, né? Porque quando a gente olha para o Marx, etc., ele não tinha noção de que a gente estaria tantos anos ainda no capitalismo, né? Ele tinha uma visão um pouco mais otimista, né, de que a gente já teria se livrado um pouco dessa praga, e agora a gente está vendo que esse debate entre socialismo e barbárie é bem concreto, né? Porque, né, tipo assim, o meio ambiente está numa situação, não tem mais para onde ir, né? Então, ou a gente vai tentar pensar como puxar o freio de mão para parar, tipo, esse caminho destrutivo do capitalismo, ou então a gente não vai ter muito outra solução. Mas o que eu acho que entra a gente pensar a contradição de hoje é porque, por um lado, a gente tem uma mercantilização do sexo, que você pode ir em qualquer sex shop e comprar todo tipo de produto sexual com qualquer tranquilidade, você pode pedir no WhatsApp, chega na sua casa, etc. E você pode encarar, inclusive, a sexualidade como um rendimento, né? Quantos orgasmos eu tive, com quantos parceiros sexuais eu saí, etc. Ao mesmo tempo, tem um problema que tem vários dados que mostram, né, que a juventude hoje, né, tá, na verdade, se consumindo um número bizarro de viagras, né, estimulantes sexuais, etc. E é uma juventude também que não procura muito sexo. Tipo assim, tem uma contradição um pouco em relação a isso. E, ao mesmo tempo, você tem uma extrema-direita que vem crescendo cada vez mais, dizendo, como a gente viu o Bolsonaro falar 1000 vezes, né, que, na verdade, a grande questão no Brasil, os problemas que a gente tem no Brasil, tem a ver com a ideologia de gênero, né, que foi uma coisa criada, né, pela Pablo Vittar com o PT, enfim, uma loucura. E aí toda uma ideia, na verdade, de tentar responsabilizar os efeitos da crise econômica, né, como parte do próprio neoliberalismo nas costas dos setores mais oprimidos. Então é um processo muito interessante de ver, na verdade, que todos os efeitos que tem da crise de 2008, né, os ataques que a gente tem no país, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, ou seja, não tem mais direito a trabalhar em lugar nenhum, você tenta criar uma ideia de empreendedorismo e você tem que achar um responsável por essa situação toda, que, obviamente, eles não vão dizer que são eles próprios que fizeram tudo isso e vão dizer que a culpa está para os setores oprimidos. E aí eu acho que quando a gente olha para o problema do Estado, tem justamente esse problema de como o Estado ele fomenta a própria opressão que a gente tem, de como ele estrutura essa sociedade em torno disso, né, e alimenta essa reprodução. E ele tenta jogar justamente numa questão de não se contentar só em ficar ali, tipo assim, reprimindo só as lutas, né? O Estado ele tem um mecanismo muito profundo, que o Gramsci também vai chamar de Estado ampliado, que é a ideia de ir se inserindo nas próprias organizações, formando burocracias nos sindicatos, no movimento estudantil, no movimento de mulheres, no movimento LGBT, as ONGs, etc., para ter uma correia de transmissão das ideias, mesmo do capitalismo, da própria burguesia, para fomentar, na verdade, a própria vitória do neoliberalismo, que é essa separação entre movimentos sociais e a luta de classes, enfim, a luta dos trabalhadores, etc. E aí, nesse processo, eu achei bem interessante, porque eu acho que pensar essa ideia de por um futuro comunista, a gente fala muitas coisas negativas, né, de como o capitalismo é bizarro e etc., e a gente, na verdade, enfim, tem que lutar contra cada uma dessas coisas, né? Mas também é importante pensar, né, tipo assim, o potencial que o comunismo vai ter. Tipo, vocês já pararam pra pensar, falando sério, assim, como vai ser transar no comunismo?
Tipo assim, que tipo de orgasmo é possível desenvolver numa cidade assim? Tipo, que tipo de atração vai ser possível? Porque nós temos que também pensar pelo que a gente está lutando, entendeu? Não é só para acabar com a miséria, isso é fundamental. Mas uma vez que a gente já estiver passando por esse estágio, nós vamos poder desenvolver uma vida muito mais plena, um ser humano muito mais feliz, mais, enfim, poder encarar a ideia do corpo como uma coisa pré-fabricada que você tem direito de exercitar e trocar e mudar e fazer o que você quiser. A ideia de que você não precisa escolher uma letra para se enquadrar, porque você não está combatendo nada, você está, na verdade, criando novas perspectivas de relacionamento, enfim, do que for possível. E eu acho que a ideia de que para chegar aí, para a gente poder voltar a sonhar, é muito importante conhecer a nossa história, a gente poder aproveitar que a gente vive uma época onde todos os clássicos foram traduzidos, então a gente pode ler o Capital, a gente pode ler Ideologia Alemã, a gente pode ler, enfim, uma série de obras fundamentais, a gente pode, inclusive, ouvir novas pessoas, né, como é a coletânea do Durkheim Marxismo, que é a apropriação do marxismo para poder pensar essa saída revolucionária. Mas eu acho muito forte pensar a ideia de que, assim, é muito importante pensar que a classe trabalhadora, como a Cris falou, não é esse padrão aí do século XX que estão falando. Né? E nós apostamos justamente das LGBTs na linha de frente dessa luta pela emancipação no conjunto da humanidade. Porque, cara, a gente tem que emancipar os héteros também, entendeu? Porque tá foda, tadinhos, eu tenho dó, entendeu? Gente, e eu fico com hétero, né? Então, assim, eu acompanho de perto, assim. É triste, entendeu? E aí é uma questão de empatia mesmo. E aí eu acho que é importante a gente conseguir pensar, enfim, essas questões tentando também olhar para a história, porque, assim, eu não sei, enfim, acho que a maioria acompanhou o que foi o Black Lives Matter, né? Enfim, o principal movimento, né, mais massivo da história dos Estados Unidos recente. Né? E foi muito foda quando a gente viu, por exemplo, os portuários começarem a fazer paralisações por 8 minutos e 46 segundos para ser o tempo exato que o policial ficou com o joelho na garganta do George Floyd. Né? Assim, foi um fenômeno da classe trabalhadora tomando na sua mão essa luta, né, por justiça por George Floyd, que vocês podem parar de imaginar. Imagina se as centrais sindicais, cada vez que matam uma travesti, como a gente teve um caso em Campinas, que arrancaram o coração da travesti e colocaram uma santa. Hoje a gente tivesse uma aparição nacional para cada um desses casos. Inclusive a luta por justiça Marielle. A gente teve um resultado importante agora, recente, né? De conseguir punir, né, os assassinos. Mas e os mandantes? E a pergunta que a Marielle, né, que a gente faz, né? Que é quem mandou matar? Né? Não seria importante, né, a gente ter os trabalhadores à frente de conseguir, com seus mecanismos de luta, paralisação, greve, piquete, ocupação, a universidade inteira aqui, exigindo descobrir quem é que ficou responsável por isso? E eu acho que isso é muito forte. Então, a gente tem alguns exemplos disso, por exemplo, numa fábrica da Argentina, a Madcraft, que no processo de luta que tinham, o patrão estava querendo justamente atacar uma das trabalhadoras que estavam começando sua transição de gênero, e os trabalhadores conseguiram impor a construção de um banheiro feminino, porque não tinha nenhuma mulher na fábrica, e aí uma transicionou. E aí foi preciso construir um banheiro naquele lugar da fábrica. E eu acho isso brutal. Porque isso mostra, ainda que em pequeno, né, a potencialidade que tem de uma coisa que chama hegemonia proletária, né? Que assim, os trabalhadores mostrarem que eles podem oferecer uma sociedade completamente diferente. Onde essa relação entre capital e trabalho, né, não exista mais. Né, e todo mundo, né, a gente acabe com o trabalho produtivo, né, no sentido da mais-valia, etc., né, e pensa um trabalho, né, que ele tem um objetivo, efetivamente, liberar o tempo das pessoas para não ter que trabalhar 8, 10, 12 horas, como são os Ubers, enfim, uma série de outros trabalhos, e chegar num momento que a gente possa trabalhar o menos possível, todo mundo trabalhar, e ter tempo livre para a gente produzir arte, produzir cultura e também produzir nós mesmos, tipo assim. Porque aí você pensa, a sexualidade da juventude hoje, você trabalha 14 horas por dia, vai transar como? Cara, eu tô cansada, tá ligado? Aí você fala assim, meu, da hora, muito legal, mas vamos amanhã? Tipo assim, você não consegue, né? Tipo assim, seguir aquele padrão e tal. E aí você vê a indústria pornográfica, uma série de coisas, é um padrão que é sendo imposto. E a gente não vai se abster do debate cultural, mas o nosso debate é para libertar tudo, entendeu? E não cair num conservadorismo de ficar julgando tudo e, na verdade, aceitar o modo de produção que a gente tem e aceitar a vida como ela é. Então, acho que esse chamado também, né, de por um futuro comunista, também é para cada um aqui depois poder intervir, debater, a gente poder ir conversando junto. Mas o que a gente é capaz de sonhar hoje, né? Vislumbrar um futuro que não seja ter que conviver com essa miséria capitalista, seja ter que ter, na verdade, uma aceitação de que a vida vai ser sempre assim e tudo que a gente pode fazer é fazer pequenas resistências parciais, ou no debate da linguagem, ou no debate, enfim, do modo que cada um se relaciona,
sem ver que de fundo, mesmo que a gente conseguir melhorar um pouquinho essas coisas, né, o fundamental, na verdade, é a gente se organizar para enfrentar o capitalismo. Enfim, eu já passei horrores, então eu vou terminar por aqui. Obrigada.